não tem nada tão difícil assim. Tá certo. Então tá bom. Eu vou começar, tá? Como é que vocês estão sobre esse assunto? Vocês estão craques? Estão com dificuldade de radiciação? É sempre bom revisar, né? Boa. Tá bom, então. Eu vou começar então, tá? Não sei se quem pediu a matéria tá aqui, mas vai ficar gravado e dá para acessar depois, tá bom? Enfim, a radiciação a gente pode começar pensando no que é a radiciação. Está relacionado à raiz. Tá, o que é raiz? Raiz é aquele desenho bonitinho em que eu vou colocar algum número aqui embaixo. Vou colocar a letra X, por exemplo, agora. E aí, com essa raiz, eu vou achar um outro número. Tá bom? Tá, tá muito não específico ainda. Mas eu vou só colocar agora aqui para vocês que tem um nome para essas coisas que a gente está fazendo. Ó, esse número que fica aqui do lado de fora, o n, a gente dá o nome de índice. Para a raiz, a gente dá o número de radical. E para esse número que está aqui dentro, que é o número a, a gente dá o nome de radicando. Tá bom? Vamos para um exemplo. Aqui a gente tem um quadrado e eu desenhei 4 quadrinhos. 1, 2, 3, 4. E aí eu quero saber qual que é a raiz desse número 4, desse 4. Alguém saberia me dizer qual que é a raiz? Boa, Ellen. É 2. Isso. O que vocês fizeram na cabeça de vocês? Para chegar no número 2. É que 2 ao quadrado é igual a 4. Isso. Então, 2 ao quadrado. Peraí, deixa eu escrever aqui embaixo. 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, esse é o símbolo, né? A raiz de 4 é 2. Então, a raiz vai ser um jeito da gente achar um número que multiplicado por ele mesmo, quando é raiz quadrada, né? A gente consegue achar um valor. Por exemplo, raiz de 9. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Isso, boa, Ellen. Deixa eu só aceitar aqui. Isso. Então, raiz de 9 é igual a 3. É igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Então tá, isso vocês pegaram. Agora eu vou fazer de novo a mesma pergunta para vocês. Aqui a Ellen já respondeu. Para os números aqui abaixo. Raiz de 16. 4. Boa. Raiz de 100. Boa, Ellen. Só lembrando, por que é raiz de 100 é 10, né? 10 vezes 10. Raiz de 25. 5. Raiz de 49. 7. Boa, Ellen. Raiz de 81. Boa. Então tá. Ó, então a gente tá vendo que se eu falar assim, qual que é a raiz do número 81? E aí você me responde que é 9, então isso significa que o quê? Que 9 vezes 9 dá 81. Tá? Basicamente, raiz é isso, gente. Não tem muito segredo. Ó, só para explicar, só para reforçar, quando só tem o desenho da raiz e não tem o número, a gente sempre considera que é raiz quadrada, tá? Então, escrever a raiz sem o 2 e com o 2 é a mesma coisa. Ok. E agora eu quero que alguém me fale qual que é a raiz de 2. Alguém sabe a raiz É de 2? aproximadamente 1,4, não é? Aproximadamente uma coisa Sim, assim. sim. Isso.
Era brincadeira, mas o João sabia, então faz sorte o João saber, porque eu também não lembrava. Mas o que significa isso? Por que aproximadamente? Porque a raiz de 2 não tem um número que vezes ele mesmo, deixa eu fazer um triângulo, vezes ele mesmo, dá 2. Não existe isso. Tem um número que aproximadamente ele vezes ele dá 2. Então, quando esse número é um número que é infinito, que vai ser 1,4, 3, 1, sei lá, vamos supor, né? A gente não tem um número que é bonitinho, inteiro, ele tipo 2, 3, 5. A gente vai chamar que essa raiz aqui, ela é irracional. E isso vai ser para praticamente todos os números primos. Tá bom? Então, por exemplo, raiz de 3 é irracional, raiz de 5, tá bom? Ok, vocês já pegaram essa parte. Alguém tá com Ô, alguma prof, dúvida? Pode falar. essas raízes são dízimas não periódicas, né? Isso. Ou... Ah, Boa, tá, boa. tá bom. Vamos Só colocar pra um. confirmar. São dízimas não periódicas. Todo mundo consegue ler com essa letra? Ou quer que escreve na letra de mão? Se for mais fácil. Dá pra ler? Tá, Eu consigo ler, pelo menos. tá bom. O que é dízima não periódica? É porque alguns números, ele é assim, ó, x é igual a 0,818181. E assim vai. Ó, tá vendo que o 81 tá repetindo? Isso é uma dízima periódica. Aí uma dízima não periódica é um que o número é 0, ou pode ser 1,3157, sei lá. E aí ele vai ter, todos os números vai ser diferente, nunca vai ter esse número toda vez repetido, tá bom? Então, dízima periódica é isso, o y. Ok. Agora vamos ver então uma outra forma de escrever raiz, tá legal? Deixa eu só mudar a cor. Outra forma de escrever raízes. Tá. Alguém sabe me dizer outra forma de escrever isso aqui? Com potenciação? 7 ao quadrado? Quase. Quase. Ó, eu vou escrever para vocês, tá? É isso aqui, ó. 7 elevado a meio. Se eu for escrever 7 ao quadrado, eu teria 7 ao quadrado é 7 vezes 7, mas ele não é raiz de 49. Vocês compreendem isso? Porque raiz de 49 é 7. Ô, prof, mas aquele expoente ali fracionário que tu fez não seria raiz quadrada de 7? Que Isso, é que eu é que tinha a regrazinha de o de cima vai embaixo e o de baixo vai em cima. isso, exatamente. Não sei. Então, Ah, tá. aí, o que Tá. aconteceria se a gente escrevesse esse 7 ao quadrado da forma que você está falando? 7, o que está por cima está por dentro e o que está por baixo está por fora, certo? E aí não existe raiz de 1. Entendeu? Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Imagina. Tá. Então, assim, outra forma da gente escrever a raiz é colocar em potência, que às vezes fica fácil, alguns exercícios é mais fácil a gente usar potência do que raiz. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui. Em vez de escrever raiz de 144, eu posso escrever 12, 1 sobre 2, elevado a 1 sobre 2. Tudo bem? Porque 12 vezes 12 é 144.
Tá, vamos provar isso de outra forma. Quando a gente fala assim, ó, x ao quadrado é igual a 4. Como é que vocês resolvem isso? Faz a operação inversa da potenciação. Que Aí passa seria pro outro lado como isso. raiz. Isso, então, é que aqui eu vou fazer só uma extrapolação, tá? Mas aqui a gente faz o quê? A raiz, quando passa pro outro lado, a potenciação, quando passa pro outro lado, ela vira raiz. Então, x seria a raiz de 4. Então, x é igual a 2. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Então, um jeito da gente escrever... Então, quando a gente fala raiz e potenciação, a gente está falando da mesma coisa, só que a gente está escrevendo de formas diferentes. Então, por exemplo, eu quero que vocês me escrevam agora isso aqui em raiz. Como que ficaria? Raiz de 81. Não, ó. Quem tá por cima, tá por... Deixa eu explicar melhor isso aqui que o João sabe, mas acho que a sala não, talvez não saiba. É assim, ó. Deixa eu mudar aqui. Quando eu escrevo que 9 elevado a 1 sobre 2, isso aqui é a mesma forma que raiz de 9, tá? O que isso significa? É uma outra forma de escrever. Só que aí, às vezes, vocês vão ficar confusos. Ah, eu não sei como é que escreve isso. Então, eu só queria lembrar vocês que a raiz quadrada é como se tivesse um 2 aqui fora, que eu falei, né? Que às vezes ele aparece, às vezes não. E o 9, ele está elevado a 1. Por quê? 9 vezes 9 é igual a 9, certo? Espera aí. Pode falar, Débora. Isso. Aí, ó, isso aqui é a mesma coisa, é igualzinho. Então, o que o pessoal percebeu? Que, esse 1, eu posso colocar ele em cima, no elevação, e o 2 eu coloco por baixo. Tá bom? Então, ó, vou fazer um outro exemplo. 81 elevado a 1 sobre 3. Alguém saberia me dizer? Como é que em raiz eu escreveria isso? 81, ó, o número de cima é 1, então vou colocar aqui. E o número de baixo é o 3, então eu coloco para fora. Então, isso aqui é raiz cúbica, porque é 3, né? De 81. Tá bom? É meio difícil assim, mas se vocês ficarem com dúvida, por favor, me fala, tá? Se ficou difícil de entender. Eu vou escrever aqui embaixo. Quem está por cima está dentro da raiz. Quem está por fora, ou por baixo, está fora da raiz. Então, vamos ver outra forma de... Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Raiz cúbica de 8. Isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? Em potenciação. 8 elevado ao quê? O 3. Isso, boa. Ellen, é isso mesmo. Ó, Débora, é elevado a 1/3, tá? Não sei se você estava na hora que eu estava explicando, se você tinha enxergado já, mas aqui, ó, o 8 ele tá elevado a 1, certo? E aí, ó, quem está por cima
Quem está por cima, perdão. Quem está por cima, aqui, ó, esse 1, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Tá bom? Aí, por isso que não seria 8 elevado ao cubo. Tá bom, Débora? Tá bem. Então tá. Agora eu quero que vocês me falem qual que é a raiz cúbica de 8. É um número. 2. Qual? 2. Boa. O que o João e a Ellen fizeram na cabeça deles, eu acredito? Eles falaram que, por que é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, certo? E isso é a mesma coisa de escrever 2 ao cubo. Isso aqui eles fizeram na cabeça deles, tá? Eu acredito que seja. Só que 2 ao cubo não é raiz de 8. É isso que é meio difícil de entender. É tipo... É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Ó, 2 ao cubo é diferente de raiz cúbica de 8. Alguém sabe me explicar por quê? Porque 2 é diferente de 8. Isso, boa. Exatamente. Por que não é a mesma coisa? Porque raiz cúbica de 8 é 2. E 2 ao cubo é 8. E 8 é diferente de 2, certo? Mas isso deu um nó na minha cabeça. Tá, escreve isso aqui em algum lugar, gente. Só para vocês lembrarem, pra não se confundir, tá bom? Tá muito difícil a aula, gente. Pode ser sincero. Não, tá tranquilo, senhor. É só que as ideias, assim, parecem são muito semelhantes, mas são completamente opostas, assim. Então, é mais tu resolver o cálculo. Aí, tipo, o que eu fiz foi ver que 2 elevado ao cubo é 8 e a raiz cúbica de 8 é 2. E que são números diferentes. Tá. As meninas também, o que vocês estão sentindo? Não, eu vejo de fazer mais uma aula. Que eu sei que é meio punk pra quem tá pegando agora. É que a gente vai mais pela intuição, assim, né? Tipo, Isso. uma coisa que eu acho engraçada. Não sei se chegou na internet, assim, as pessoas falando, como é que 77 mais 33 não dá 100? É Sim, tipo isso, entende? Tipo essas coisas. é verdade, verdade. Faz sentido. Tá bom. Ó, eu vou fazer o seguinte também, eu vou colocar, quando tiver esse arquivo lá no Drive, eu vou colocar um vídeo, tá? Pra ver se ajuda vocês. Algum vídeo que explique melhor, porque eu também sei que é difícil explicar isso em 40 minutos. Tá bom? Então tá. Agora vamos ver como que eu escreveria, por exemplo, dá em azul, raiz de 20. Alguém sabe como eu escreveria a raiz de 20? E fatoral 20. Isso. Ó, eu vou chegar nessa conclusão que o João falou, tá? Ó, eu sei que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Que é a mesma coisa que 2 vezes 10, certo? Então, se eu colocar a raiz aqui, é como se eu estivesse colocando a raiz em qualquer um desses aqui. Raiz de 4 vezes 5, raiz de 2 vezes 10. Só que aí tem uma propriedade de raiz que é a seguinte. Que a raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B, certo? Então, se eu escrever que
a raiz de 20 é igual a raiz de 4 vezes 5, opa, isso é a mesma coisa que escrever que raiz de 4 vezes raiz de 5, certo? E eu sei que o valor de raiz de 4 é 2. Então, e raiz de 5 eu sei que é irracional. Então, se eu escrever 2 vezes raiz de 5, é a mesma coisa que escrever raiz de 20. Tá certo? Então, sempre que a gente tiver um número que a gente não sabe se ele é um quadrado perfeito, o que seria um quadrado perfeito? Seria o número vezes ele mesmo dá um número aqui. Esse aqui é o quadrado perfeito. Eu vou fazer, basicamente eu vou fazer isso aqui, ó. Só que aí às vezes não vai ser um número bonitinho que nem raiz de 20, porque 20 você fala, ah, tem 4 ou outros números. Então o que a gente vai fazer é fatorar, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui, depois eu passo o vídeo, tá? Raiz de 40. Como vocês fariam? Ó, vou dar uma... Vamos fatorar que nem o João falou, ó. O que a gente pode fazer? A gente pega o número 40, desculpa, e vai fatorar ele. Então, ó, vou dividir por 2, 20. Vou dividir por 2, 10. Vou dividir por 2, 5. Vou dividir por 5, dá 1. Então, eu chego à conclusão que 40 é a mesma coisa que 2, que isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Tá certo? E eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, vezes 5. Então, qual outra forma eu poderia escrever isso? Eu quero escrever isso em potenciação. Como é que vocês escreveriam isso? Ó, raiz de 2... Pode falar. 2 ao cubo e vezes 5. Não, escrever em... Eu quero escrever em potenciação. Lembra, quem tá em cima tá por dentro, quem tá por baixo tá por fora. Então, qual seria uma outra forma de escrever isso? Seria escrever como? 2 vezes 3 sobre 2, vezes 5 elevado a meio. Certo? Certo, entendi. É que eu conheço isso como expoente fracionário, daí quando tu falou potenciação, meu, Ah, tá. foi direto. Desculpa, é falha de comunicação aqui. O João tá certo. Colocando expoente fracionário. Que é uma potência, só que é uma potência em forma de fração. Tá, mas isso aqui não resolveu muito minha vida. E se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz lá em cima para raiz de 20? Ó, raiz de 20 não é a mesma coisa que... raiz de 40 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 20, certo? E isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 20. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Aí eu lembro que quando eu cheguei na conclusão que raiz de 20 é 2 vezes raiz de 5, eu posso mudar esse raiz de 20 por 2 vezes raiz de 5, certo? Então, no total, eu vou chegar à conclusão que raiz de 40 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Tá bom? Então, isso aqui seria um tipo de resposta. Mas eu posso escrever de outra forma também. Que raiz de 40
é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes 5. Ou seja, raiz de 40 é igual a 2 vezes raiz de 10. Tá bom? Tá, então você fez toda essa conta, para chegar nesse número. Só que tem uma forma muito mais rápida de eu chegar nesse mesmo resultado aqui, ó. É fazer a fatoração que o João falou. Ó, quando eu tenho dois números iguais, eu posso colocar eles para fora da raiz. Como esse último 2 e esse último 5 não tem outro 2 e outro 5, eles vão continuar dentro da raiz. Então, o que a gente faz quando tem um número tipo raiz de 40 é isso aqui, ó. Raiz de 40 é a mesma coisa aqui, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, que foram os números que faltaram. Só que esse 2 ao quadrado eu já posso jogar para fora. Por quê? Porque raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 10 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Por que isso? Porque quando eu escrevo raiz de 2 ao quadrado na raiz quadrada, isso é a mesma coisa que 2. Por quê? Porque quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. E isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Gente, tá muito difícil. Ou não? O que vocês estão achando? Eu tô falando muito, confundindo? Eu tô achando de boa. Tá, as meninas, o que vocês estão achando? Ellen, Patrícia, Débora, Lia. Mas, senhora, raiz quadrada de 2 não é 1,4. Então, mas aí aqui eu não é raiz de 2 que eu tenho, né? Isso aqui é raiz de 2 ao quadrado. Que seria raiz de 2 vezes 2. Certo? Que é a mesma coisa que raiz de 4. Não, mas que nem ali em cima é raiz de 2 vezes raiz de 5. Eu acho, sabe, mais um pouquinho ali, Aqui, por favor. Não, mais pra cima. Ali, ó. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. se você quisesse mudar para 1,4, você diz isso? Não, mas raiz quadrada de 2 não é 1,4, aí no caso é 1,4 aí que tá somando junto com os demais. Então, é que 1,4 não é 1,4 bonitinho, né? É 1,4, eu não lembro agora as dízimas. Ele não é um número, ele é um número irracional. Então, o ideal seria a gente não transformar essa raiz em número assim bonitinho. Seria melhor deixar ele como raiz mesmo. Sempre que for irracional, tá, Débora? Só se ele pedir, por exemplo, isso aqui, ó. Qual que é a diagonal desse quadrado de lado 2? Qual que é o valor dessa diagonal? Aí, por exemplo, aqui, se você pegasse uma régua, fizesse um quadrado de 2 por 2, se você pegasse a régua, você ia chegar mais ou menos nessa aproximação, que é 2 raiz de 2. Aí, isso aqui daria mais ou menos 2 vezes 1,4 dá 2,8. Vai dar mais ou menos esse valor. Como é que pode dizer? É só quando ele pede o número exato, principalmente quando é coisa de área, quando é coisa de volume, mas no geral a gente usa mais o valor de raiz como sendo irracional. Não sei se fez sentido. Ó, o ideal é sempre deixar em raiz. Se ele não pedir, se ele não fala assim, ó, considere raiz de 2 igual a 1,4. Se ele não fala isso, a gente não transforma, tá? Só para ficar mais claro. Tá bom. Agora eu quero que... Deixa eu ver. Gente, de verdade, o que vocês estão achando? Eu tô achando que eu tô indo muito rápido e não sei se tá ficando claro pra vocês.
sem ser o João. Ô, prof, eu acho que tu, tipo, tu explica de várias formas, assim, como chegar no mesmo resultado. Eu acho que isso abre bastante a mente, assim, sabe? Pra gente ir se ligando nas coisas. Bom, eu gosto do jeito que tu explica, não sei os outros, mas eu curto. Eu só acho que tu podia, tipo, sinalizar bem, tipo, você vai resolver de um jeito, aí tu põe tipo um, assim. Aí põe um jeito pra resolver. Aí depois tu põe, tipo, dois pra explicar outro jeito, entendeu? Tipo, vai Entendi. separando por bloquinhos, assim. Ah, Pra, tá, boa. Tá tá, bom. tá, entendeu, né? Sim, é que hoje eu fiz aula num formato diferente, mas eu vou fazer para as próximas isso. Que hoje eu não fiz com slide, eu só falei, vou ir anotando para ver se fica mais fácil. Mas eu vou fazer isso então, João. Sim, é que às vezes, tipo, tu tá explicando, mas alguém pede fio da meada, assim, aí não nota que tu tá explicando de outro jeito já e acaba misturando e Uhum. pode confundir. Sim, verdade, verdade. Tá certo. É, tá bom, gente. É que eu sei que é muito, assim, para quem tá pegando no começo, é muito difícil isso. E às vezes eu falar várias formas de explicar, às vezes mais confunde do que ajuda. Aí, por isso vocês vão me sinalizando, tá bom? Então, tá. Sora, Pode mas tá falar. ótimo essa questão que o Vitor falou, porque na verdade é exatamente isso que eles querem, né? Eles não querem. Eles querem que a gente saiba como executar aquilo, né? E aí, dependendo da forma ali que eles querem que a gente saiba, então pra mim tá ótimo. Explicar assim de várias maneiras e achar um resultado. Tá Tá bom. ótimo. Tá, obrigada, Débora. Então tá, agora com o que o João e a Débora falaram, fico um pouco mais aliviada. Mas enfim, o que eu não passei hoje para vocês foram as propriedades das raízes, que eu não sei se é isso que vocês têm dificuldade, tá? Mas então eu vou falar disso na próxima monitoria. O que eu queria que ficasse claro para vocês hoje são. Deixa eu escrever aqui, deixa eu pegar uma cor mais forte. Que a raiz a gente pode escrever de várias formas. Eu posso escrever que a raiz de A elevado a B dentro da raiz de C é a mesma coisa que A elevado a B sobre C, tá? Isso é uma coisa que é importante que vocês tenham pego isso hoje. E que para faturar um número, por exemplo, 40 de novo. Não, 40 não, vai. 90. Se eu fatoro um número, por exemplo, aqui, 3, primeiro por 2, 2, aí dá 45, vezes, dividido por 3, dá 15, 3 dá 5, 5 dá 1. Ó, o único número que repete é 3, então ele vai ficar para fora da fração, para fora da raiz, e o 2 e o 5 permanecem. Então, raiz de 90 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. E isso é a mesma coisa que 3 raiz de 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 3 raiz de 10. Tá bom? Ó, acho que isso é o mais importante da aula de hoje. Se alguém ficou com dúvida, me chama no particular ou pode falar com os outros professores, tá? Eu não sei se vocês estão vendo pela primeira vez ou quem for assistir depois está vendo pela primeira vez, mas é meio difícil e é difícil de perceber também isso que a gente estava falando no começo da aula, que raiz de... O que a gente escreveu lá em cima? Isso aqui, ó, 2 ao cubo, deixa eu anotar, vou colocar aqui embaixo também. E isso aqui. Essas são as coisas importantes de vocês relembrarem de hoje, tá bom? Desculpa se ficou muito confuso, mas semana que vem eu vou continuar a falar de raízes e eu vou falar das propriedades, que acho que é algo que vocês precisam saber, tipo, saber bem para não cometer
erro por besteira nos exercícios, tá? E isso cai tanto em física quanto matemática. Tá bom? Então, bom descanso aí, gente, nesse